Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Meninos, a gente começou a estar trabalhando com vocês no segundo ano, né? Em matemática 1, a questão do sistema linear. Na nossa última aula, a gente falou para vocês o que vem a ser uma equação linear, a solução de uma equação linear. Mostramos para vocês o que é um sistema linear e o que seria a solução do sistema linear. Mas só que a gente não falou como encontrar, né, a solução de um sistema linear. Mas só que para encontrar a solução de um sistema linear, isso não é novo para vocês. Vocês já aprenderam isso lá no ensino fundamental, lá no sétimo ou oitavo ano. Até que dava um sisteminha de duas equações, de duas variáveis ou mais, né? E vocês tinham que encontrar. Nós vamos agora retomar com vocês, relembrar como se encontra, né, a equação de um sistema linear de duas equações e duas variáveis, né? Que é um conteúdo lá do sétimo ano, a gente revê ele, vai rever ele com vocês aqui rapidão, tá bom? Então vamos lá. Gente, olha aqui, né? Consideramos um sistema de equação quando vamos resolver problemas que envolvem quantidades numéricas, que geralmente recorremos ao uso de equações para representar tais situações. Na maioria dos problemas reais, devemos considerar mais de uma equação simultaneamente, e o que depende dessa forma a elaboração de sistemas. E essas equações, pessoal, na maioria das vezes, ela vai possuir mais de duas variáveis. Essas equações, na maioria das vezes, ela vai possuir mais de duas variáveis, duas ou três variáveis. Então, nós temos que aprender a resolver esses sistemas, né? A encontrar o conjunto solução desses sistemas. O que seria o conjunto solução desses sistemas, né? O conjunto solução desses sistemas, pessoal, seria os valores das variáveis que daria para satisfazer todas as equações dos sistemas ao mesmo tempo. Olhem aí, como calcular as equações de um sistema, né? A solução do sistema linear é todo conjunto ordenado finito que satisfaz ao mesmo tempo todas as equações do sistema. Então, esse conjunto solução, ele deve satisfazer todas as equações no qual o sistema possui. O mesmo valor de x da primeira equação tem que ser o mesmo valor de x de todas as outras equações. O y é a mesma coisa. Se tiver outras variáveis, também, entendeu? Agora, a quantidade de elementos de um conjunto solução sempre deve ser igual ao número de incógnitas do sistema, isto é, se no sistema aparece 6 variáveis, então nosso conjunto solução ele vai possuir 6 valores, cada valor para cada uma variável. Ah, Diógenes, e se repetir? Vai repetir também. Por quê? Lembre-se o que eu falei na aula passada, né? O sistema de equações, as variáveis, elas sempre devem estar na mesma ordem. E na ordem que aparecem as variáveis, vai ter que aparecer a solução de cada variável aí. Vamos pegar como exemplo esse sisteminha aqui, ó. Temos um sistema de duas equações com duas variáveis. X mais y igual a 4 e x menos y é igual a 8.
Temos que descobrir o valor de x e o valor de y para que, se eu somar os dois, o resultado seja 4, e se eu subtrair o valor de x pelo valor de y, o resultado seja 8. Se você for observar aqui, o único valor de x e y para que seja satisfeita tanto na primeira quanto na segunda equação é 6 e menos 2. Porque olha aqui, se você substituir aqui 6 e menos 2, vai ficar 6 mais menos 2. Mais com menos, menos. 6 menos 2, 8. 6 menos 2, 4. Agora, se você substituir o x por 6, o y por menos 2, iria ficar 6 menos menos 2. Menos com menos, mais, né? Ficaria 6 mais 2. 6 mais 2, 8. Então, o valor de x, para satisfazer essas duas equações ao mesmo tempo desse sistema, tem que ser o 6 e o valor de y tem que ser o menos 2. Então, o conjunto solução desse sistema linear é 6 e menos 2, ok? O conjunto solução desse sistema linear aí é 6 e 2 negativo, ok? Ah, Diógenes, mas assim é por tentativas? Não. Isso daí eu só fui falar, né, reforçar para vocês o que vem a ser o conjunto solução do sistema linear. Nós costumamos utilizar dois métodos, duas situações dois métodos mesmos para resolver um sistema linear, que costumamos chamar eles de método da substituição e métodos da adição. Acredito que todos vocês já tenham visto isso. Quem do segundo ano fez sétimo ano comigo, viu isso lá no sétimo ano. Sistemas de equação, resolvendo sistemas de equação. E se você estudou lá no colégio intelectual, também vocês viram isso com o professor de lá. Isso eu tenho certeza. Agora, se vocês vieram de outra escola, aí eu já não sei. Mas acredito que em algum momento, seja no sétimo, oitavo ou nono ano, vocês estudaram como resolver um sisteminha de equação. Primeiro, nós vamos falar sobre o método da substituição. O método da substituição, o próprio nome fala. Substituir. Eu vou substituir uma coisa por outra, né? Então, eu vou substituir. Vou fazer a substituição. Primeiro, nós vamos pegar o sistema. Ó, vamos pegar esse sisteminha aqui, ó. 3x mais 2y é igual a menos 5 e x menos 2y igual a menos 7. Nós vamos primeiro resolver esse sistema utilizando o método da substituição e depois nós vamos resolver esse mesmo sistema utilizando o método da adição. Gente, para utilizar o método da substituição, nós costumamos dividir em 3 passos. Primeiro passo, eu vou escolher uma das duas equações do sistema, vou escolher uma das equações do sistema e isolar uma variável. Isso, vamos escolher uma das equações do sistema e vamos isolar uma das variáveis dessa equação. Olhem, nós temos aqui duas equações. Nós sempre vamos escolher a equação que tem uma variável mais fácil de isolar. Então, se você for pegar o 3x mais 2y menos 5, para isolar
o x tem esse 3 que acompanha, para isolar o y tem o 2 que acompanha. Mas se você for olhar a segunda equação, tem x menos 2y que é igual a menos 7. Isolar o x da segunda equação está mais fácil. Então, vamos escolher a segunda equação. Ah, Diógenes, mas eu quero escolher a primeira. Ok, mas eu sei vai dar mais trabalho. Então, vamos sempre pela mais fácil. Aqui já tem uma variável mais fácil de isolar. Então, vamos pegar a x menos 2y, que é igual a menos 7. X menos 2y é igual a menos 7. Ó. Peguei a equação. Vamos isolar a variável que está sendo fácil de isolar. Qual é a variável? Qual é a nossa incógnita? O x. Então, para isolar o x, eu vou pegar o 2y e levar ele para o outro lado. Se o 2y ele está menos, ele passa para o outro lado, ele fica mais. Certo? Isolamos a variável x. X é igual a menos 7 mais 2y. Fizemos o primeiro passo do sisteminha, que é escolher uma das equações e isolar uma das variáveis. Escolhemos a segunda equação, que é a mais fácil, né? E isolamos a variável que estava mais fácil de ser isolada, que foi a variável x. Ok? Segundo passo, eu vou pegar a outra equação que eu tenho. Eu não posso pegar essa daqui. Eu vou pegar a outra equação que eu tenho, que é 3x mais 2y menos 7. Certo? Menos 5. Aqui houve um erro de digitação. Ó. 3x mais 2y menos 5. Tá? E vou até mudar aqui para não dar confusão. Ó. Pronto. Salvando. Isso. Voltando aqui. Tá. 3x mais 2y menos 5. Vamos pegar outra equação. E eu vou substituir a variável que eu isolei pelo valor. Como assim? Aqui não está 3x mais 2y menos 5? Peguei a outra equação que eu não isolei, né? Aí agora eu vou escolher uma das variáveis que foi isolada. Qual foi a variável que foi isolada? Menos 7 mais 2y. Então, eu peguei o x e eu sei que o x é igual a menos 7 mais 2y. Então, nessa outra equação aqui, que eu vou mexer com ela agora no segundo passo, a gente vai substituir o x por menos 7 mais 2y. Então, não é 3 vezes x, então vai ficar 3 vezes menos 7 mais 2y. Mais 2y, que é igual a 5 negativo. O que eu fiz? Eu só substituí o x pelo valor dele, pelo menos 7 mais 2y. Substituindo o x pelo valor, que é menos 7 mais 2y. Depois que a gente fez isso, nós vamos resolver essa propriedade distributiva que foi formada aqui, ó. Então, vai ficar 3 vezes menos 7, menos com mais, menos. 3 vezes 7, 21. Então, vai ficar 21 negativo. 3 vezes 2y, 6y. Então, vai ficar menos 21 mais 6y, mais o 2y que já estava aqui, que é da equação, menos 5. Olhem, virou uma equação com apenas um tipo de variável, que é a variável y. Então, agora é só isolar e encontrar a variável y, né? O 21 não está menos, ele passa para o outro lado, ele fica mais. Então, vai ficar 6y mais 2y é igual a menos 5 mais 21. 6y mais 2y, 8y. Então, vai ficar 8y é igual a menos 5 mais 21.
sinais diferentes. Subtrai e conserva o sinal do maior número. Então, vai ficar 21 menos 5, 16. O 8 não está multiplicando, ele passa para o outro lado, ele fica dividindo. 16 dividido por 8, y é igual a 2. Encontramos o valor de y. Encontramos o primeiro valor da variável. A variável é y, ok? O y é igual a 2. Encontramos o valor da primeira incógnita. Sabemos que o valor de y é 2. Agora falta só encontrar o valor de x. Mas calma aí. A gente já sabe que x é menos 7 mais 2y, não sabemos? Então, x é igual a menos 7 mais 2y. Aí vamos para o terceiro passo. O que é o terceiro passo? Lá no segundo passo, a gente não descobriu o valor de y. Então, eu pego a variável x, que já está isolada, e onde tem y, eu coloco o valor de y. Qual é o valor de y? 2. Então, vai ficar menos 7 mais 2 vezes 2, que é o valor de y. Então, vai ficar menos 7 mais 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Então, vai ficar menos 7 mais 4. Menos 7 mais 4, sinais diferentes de novo. Subtrai e conserva o sinal do maior, né? 7 menos 4, 3. Qual que é o maior? Positivo ou negativo? No negativo, então vai ficar 3 negativo. Pronto! Descobrimos o valor de x agora. Já descobrimos o valor de y e o valor de x. Resolvemos o nosso sistema. O nosso sisteminha aqui, então, tem como conjunto solução, primeiro, o valor de x, que é a variável que apareceu primeiro, menos 3 e 2. Então, temos esse conjunto solução aqui. Esse conjunto solução é de 3 negativo e 2 positivo. Ok? Então, esse é o conjunto solução desse sistema. Resolvemos ele pelo método da substituição. Por que é substituição? Porque primeiro eu peguei uma equação, isolei uma das variáveis, depois eu substituí a variável isolada pelo valor na outra equação. Por isso que é um método da substituição. Mas só que, como eu falei, a gente pode resolver esse sistema não apenas pelo método da substituição. Tem o método da substituição, mas também tem o método da adição. Então, olhem, nós vamos resolver esse mesmo sisteminha pelo método da adição. Para resolver esse mesmo sisteminha pelo método da adição, nós vamos ter que somar, né? Vamos ter que somar os sistemas, as variáveis. O próprio método fala. Vamos ter que somar esses métodos das variáveis, as variáveis iguais. Como assim vamos ter que somar as variáveis iguais? Vou ter que somar x com x, y com y e número com número. Prestem bastante atenção. Para somar, eu vou ter que encontrar uma forma de isolar, né? Vamos ter que encontrar uma forma de isolar uma das variáveis. Se eu somar 3x com x, vai ficar quanto? 4x. Se eu somar 2y menos 2y, 2y menos 2y, 0y. Então, cancelou a variável y. Então, já dá para cancelar direto. Diógenes, e quando não dá para cancelar direto? O que a gente faz? Na próxima aula, eu vou voltar no método da adição, né, e da substituição com formas mais diferentes e falar sobre escalonamento nas formas mais aplicadas, porque se eu for falar aqui agora, vai ficar muita coisa para vocês ingerirem numa aula só.
né? E não adianta eu querer passar tudo de uma vez, sendo que não vai dar certo. Aí na próxima aula de matemática 1, a gente vai estar trabalhando esse método da adição e quando não dá para cancelar direto. Então, olha o que a gente faz. Primeiro, a gente vai ter que cancelar uma das variáveis. Para cancelar uma dessas variáveis aqui, ó, tem que ter uma variável numa equação e a mesma e o oposto da variável da outra equação. Foi o que aconteceu aqui, ó. 2y positivo e 2y negativo. Eu só posso cancelar, né, quando tem essas variáveis opostas, né? Ah, Diógenes, e se aqui fosse 2y positivo e aqui 3y negativo? Para resolver pelo método da adição, não daria para cancelar direto. Eu teria que multiplicar ambas as equações para tornar possível cancelar através do método da adição. É o que nós vamos trabalhar na próxima aula de matemática 1. Então, o que vai acontecer aqui? Ó, já que eu vi que eu posso cancelar isso daqui, ó, eu vou cancelar o 2y positivo com 2y negativo. Cancelou, não cancelou? Aí agora eu vou somar os termos que não foram cancelados. Ó, cancelamos o 2y positivo com 2y negativo. Agora a gente vai somar o 3x com x e o 5 negativo e com 7 negativo. X com x, número com número. 3x mais 1x, 4x. Nós cancelamos aqui, então ficou 0y. 5 negativo, 7 negativo, sinais iguais. Soma e conserva o sinal. 5 mais 7, 12. Somamos e conservamos o sinal, deu 12 negativo. 0y some, né? Então vai ficar 4x menos 12y, menos 12. O 4 está multiplicando, passa para o outro lado, fica dividindo. Menos 12 dividido por 4. X é igual a menos 3. Descobrimos o valor de x. Depois que nós descobrimos o valor de x, nós vamos ter que voltar no sistema e escolher uma das equações. Vamos voltar no sistema e vamos ter que escolher uma das equações. Eu escolhi a equação de baixo, que é x menos 2y, que é igual a menos 7. Nós já descobrimos o valor de x. Qual é o valor de x? 3 negativo. Então, onde tem x, eu vou substituir por 3 negativo. Então, substituindo por 3 negativo, ficou menos 3, menos 2y, que é igual a menos 7. Tá fácil descobrir o valor de y agora, é só isolar, né? O 3 está negativo, passa para o outro lado, fica positivo. Então, vai ficar 2y negativo é igual a menos 7 mais 3. Menos 7 mais 3, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior, né? Vai ficar menos 4. Então, menos 2y é igual a menos 4. A variável está negativa. Então, multiplicamos tudo por menos 1. Inverte o sinal de tudo. Então, vai ficar 2y negativo. Se era 2y negativo, vai ficar 2y positivo. Se era 4 negativo, vai ficar 4 positivo. Então, ficou 2y igual a 4, certo? Ficou 2y é igual a 4. 2y igual a 4. O 2 está multiplicando, passa para o outro lado, fica dividindo. 4 dividido por 2, 2. Pronto, descobrimos então agora o valor de y. Qual é o valor de y? 2. Descobrimos o valor de x, descobrimos o valor de y desse sistema. Então, o x para ambas as equações vale 3 negativo, o y vale 2.
Então, o nosso conjunto de solução é menos 3 e 2. Vocês podem perceber que, olhem aqui, no método da substituição, o conjunto foi menos 3 e menos 2. No método da adição, o conjunto também foi menos 3 e 2. Então, você pode escolher qual método utilizar. Ou o método da adição ou o método da substituição. Ok? Pessoal, na próxima aula de Matemática 1, eu vou estar trabalhando com vocês, voltando a falar sobre o método da adição, né? Vou estar voltando a falar sobre o método da adição na resolução do sistema de equação. E vou estar falando para vocês sobre escalonamento de um sistema linear, né, de equações lineares. Escalonamento de um sistema de equações lineares. Aí a gente finaliza essa primeira parte de sistemas de equação. Aí depois só basta a gente comparar sistema de equação com uma matriz. Aí a gente finaliza já sistemas de equações. Sistemas de equações não é um conteúdo que a gente vai ficar muito nele não, tá bom? Então é isso daí. Tchau. Até a próxima aula, querido.